Opa, estão me ouvindo, pessoal? Boa noite. Antes tarde que nunca e vambora. Estava sem áudio mesmo, eu cliquei no botão errado aqui. Agora acho que tá com áudio. Bom, putz, vou falar tudo de novo rapidinho que eu falei, tá? Novamente, desculpa pelo atraso. Nós tivemos um chamado avulso na JLCP, um ambiente Zabbix que estava fora do ar. E como não dá pra falar não, né, a gente, mesmo que não é cliente nosso, um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. Então a gente saiu correndo e foi atender o cliente que estava com um banco de dados do Zabbix com crash. Não subia nem com a reza da mãe Joana. Então a gente foi lá ajudar o cliente a recuperar o banco e por isso que é o motivo que eu atrasei. Hoje não foi trânsito não. Foi tentar ajudar o cliente a recuperar o ambiente dele e acabei atrasando aí. Mas de qualquer jeito ia gravar. Bom, hoje vamos falar um pouco de performance, vou compartilhar minha tela aqui sem mais delongas. Quem inspirou até agora aí, eu avisei alguns locais que eu iria atrasar. O conteúdo está sendo gravado tanto em vídeo quanto no sistema que a gente usa, quanto no Camtasia, quanto no próprio computador. Caso tenha picos de internet aqui em casa, eu consigo mandar o vídeo limpo para depois para o YouTube. Então sempre a gente vai fazer assim agora, mandar o vídeo limpinho para o YouTube para não ter problema de internet e tudo mais, porque já tive que regravar umas 415 vezes alguns webinários e e aí podia estar gravando outra coisa. Agora a gente realmente mandou bala. Quem puder, compartilha aí nosso webinar aí, quem ficou até agora, tira um print da tela, deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês, ver se aparece para vocês. Vê se apareceu, por favor. Vou voltar de novo. Apareceu, né? Apareceu minha tela aí da JLCP. Ok? Tá aparecendo. Dá um print aí. Convida a galera de novo. Acho que muita gente saiu. Fazendo favor. E vamos que vamos. Bora que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Áudio ok. Vídeo ok. Bom, pessoal. Eu gostaria que... Vamos tentar fazer diferente hoje um pouco, tá? Eu vou perguntar para vocês algumas coisas, experiência de vocês, e vocês também vão dando feedback aí, vão falando como é que tá o ambiente de vocês e tudo mais. Beleza? Bom, então vamos lá. Nossas redes sociais, recomendo que os senhores aí entrem nesse link bit.ly JLCP Novidades, lá você fala exatamente o que você quer seguir, ok? Fora esse link tem nosso canal do YouTube também, o grupo Zabbix também nosso, e também o meu LinkedIn, eu venho postando muita coisa, muita dica e tudo mais. Então é legal vocês assistirem aí, que aí tá bem interessante o meu LinkedIn, que eu sempre venho postando coisas, dicas rápidas tal, coisas que eu não consigo parar para ver muito rápido. Beleza? Bom, vamos um pouquinho. Interessa. Bom, meu nome é Jorge Pretel, trabalho na JLCP, tá? Aqui os meus contatos pessoais e let's go. O que a gente vai falar hoje, pessoal? Sobre Zabbix Tuning, sobre dimensionamento, sobre o que usar, o que se preocupar na hora de fazer um Zabbix, por que esses ambientes, principalmente grandes ambientes, caem, param de funcionar do nada. Isso muitas vezes é ruim, né? Não só pra gente que é usuário do Zabbix, mas também pra gente que está implementando na nossa empresa, querendo que o gerente, o diretor compre a ideia ou gostem do nosso trabalho que vai agregar para a empresa, e o ambiente simplesmente cai, né? Não é ruim só pra gente isso, é ruim pra todo mundo, porque ele vai falar que o Zabbix não funciona, que o Zabbix não presta e vai começar a pensar em contratar uma nova ferramenta. Então, é malefício para todo mundo isso, ok? Bom, a imagem tá ok, né? Eu troquei o slide, passou para vocês e tudo mais, tá? Então, hoje a gente vai falar aí sobre Zabbix Tuning. Então, Zabbix, MySQL, particionamento, monitoramento, aí a gente abre aí para perguntas e respostas com vocês, ok? Bom, quando a gente vai falar de uma arquitetura Zabbix, né, pessoal, agora vocês podem aí responderem, falarem, dar feedback. O que a gente fala, né? De um Zabbix Server, de um Zabbix Front-End e de um Database. Às vezes a gente trabalha aí com Zabbix Proxy, mas dificilmente a gente usa Zabbix Server, Front-End e Database nos ambientes. Quando o pessoal começa a aprender Zabbix. Quando eu comecei, eu instalei tudo junto. Mas hoje na JLCP a gente faz todos os clientes divididos em 3 máquinas. É melhor você ter pequenos ambientes do que ter uma máquina com 60 GB e tudo junto. Ok? Foi igual na hora que nós pegamos hoje. Banco Server Front, Grafana,
no mesmo servidor. Ah, não funciona? Claro que funciona, mas não é ideal. Não é ideal escalar. Lá na frente ele pode parar. Então isso tem que ser muito bem visto, ok? Então, quais são os cenários que a gente vê hoje de exemplo de arquitetura? Aí eu quero que vocês também falem. Server, database e front-end. Primeiro cenário. Server, front-end num servidor e o database no outro. Pô, legal. Já dividi a minha base de dados. Já está separado no meu ambiente. Perfeito? Qual outro cenário que a gente vê e o ideal? Server, database e front-end. Um servidor para cada. Pô, aí já ficou legal. Dividir as 3 funções dos Zabbix, ok? E vocês podem postar aí, como é que vocês fazem hoje isso? Vocês usam só? 2, 3? Pode responder número 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um só, 2. Separar o banco, 3 separado, pra gente saber como é que tá o pessoal aí. Então, a gente vê muito pessoal fazendo instalação num só, mas é simples fazer, né? Tem vídeos no YouTube ensinando, é só separar as configurações e pôr separado. Então é bem tranquilo. A maioria do pessoal 2, 3, 1. O que mais teve aqui agora 2, 2, 3. É legal. Então é muito simples fazer essa migração. E o que a gente vê aqui em cenários? Os devices aqui monitorando, né? Seja passivo, ativo e tudo mais, começando a monitorar. Mas o que a gente pode pôr no meio aqui, mesmo em ambiente local, sem ser remoto? O que a gente pode pôr no meio para dimensionar esse ambiente? O que mais dos Zabbix? A gente pode pôr aqui no meio para eu usar menos recurso do Zabbix Server. Por exemplo, proxy. E isso muita gente não faz. Ah, eu não uso proxy porque não tem um ambiente local, porque eu estou no ambiente remoto. Cara, vários clientes usam proxy no mesmo ambiente local. Vários. Se bem dizer, todos. Todos os clientes usam Zabbix Proxy mesmo ambiente local. Porque você só tem benefício em usar o proxy. Tem comando remoto também. Eu posso fazer checagem via proxy. Eu onero menos meu server. Eu faço buffer de coleta. Que é armazenar informação e mesmo que os Zabbix cair, quando eu vou atualizar uns Zabbix, eu posso armazenar. Um ponto importante. Quando eu vou atualizar um Zabbix Server, eu tenho que atualizar o proxy também. E quando eu uso SQLite no proxy, o que acontece? Eu não tenho upgrade automático. Então é um ponto a se ver também. O upgrade automático no proxy de SQLite não faz. Quando você faz no server, automaticamente ele já dá o upgrade na base, né? Então é um ponto a se ver. Ah, mas qual banco de dados usar no proxy? A gente usa SQLite hoje muito tranquilamente. Muito tranquilamente. Ok? Uma outra coisa também que a gente pode falar aí é que, teoricamente, um DB Syncer consegue processar 1000 Mbps. A gente já viu alguns testes falando sobre isso também. Então, é ambiente pra caramba. Eu acho que depende de tempo de coleta, tamanho de ambiente e tudo mais. Bom, agora aqui um bate-papo de vocês, né? O que é importante quando a gente vai fazer um deploy de um Zabbix pensando em tuning e arquitetura? Eu vou pôr em cloud ou não? Depende. Eu não preciso talvez pôr em cloud, mas eu preciso de um ambiente que não concorra com o meu ambiente produtivo. Se eu instalo meus Zabbix, independente se seja uma ou 3 máquinas, no meu ambiente de VMware, onde ele tem 415 servidores, ele está concorrendo. Se ele cai, eu posso ter o vMotion lá, ok, mas se ele cai, vai cair tudo atrás dele. Então, o resto do meu ambiente não vou ter monitoração nenhuma. Então é muito importante que isso seja visto em consideração. Eu não posso comprar um servidor novo, Pretel. Putz, você não pode contratar um cloud da vida e mandar os proxies para lá. Minha empresa não gosta de proxy. Putz, aí realmente vai ter que comprar um servidor, contratar um servidor, né? Ou melhor, comprar um servidor físico ou deixar o mínimo possível de concorrência, né? Dedicar talvez uma lâmina para isso, dedicar um pool do storage para isso, enfim. O tempo de coleta é importantíssimo. O pessoal usa muito. Você vê em ambientes 30 segundos, 20 segundos. Aí você vê 20 segundos de coleta e a trigger dele 15 minutos. Aí você fica com aquela tela azul na cabeça, né? 15 minutos e tempo de coleta 30 segundos. Pra quê?
se ele vai alarmar em 15 segundos, se eu tenho 15 minutos. Não faz o menor sentido. Então, é um ponto também que muito tem que ser discutido. Parece ser básico, mas não é básico. Muitas vezes passa batido isso, né? Não para nós, mas passa batido para quem está começando, ok? E qual o tempo de history e trend que eu preciso disso? Eu preciso desse item por 30 dias, por 365, por 20, por 10. Qual que é a diferença de history e trends? Alguém sabe me falar? Explicar? Qual é a diferença entre history e trend? Né? E qual SEO que eu posso usar? Não existe melhor. A gente prefere, preferência nossa, usar o CentOS. As Zabbix também gostam do CentOS e tal. Então, não tem preferência, mas a gente viu que os clientes grandes estavam usando muito o CentOS, né? É isso aí. History é cada coleta baseada no time lá, do update de intervalo, e trend é a média. De quanto em quanto tempo é feito o trend? Alguém sabe me responder? De quanto em quanto tempo é feito o trend? Os Zabbix pegam os dados do trend. Beleza, matamos SEO. Vamos falar do que agora? De disco. Vamos falar de disco. Pessoal, disco, quanto mais rápido, com memória, é melhor. Beleza. Só que talvez eu não possa dedicar um storage para isso, mas pô, divide, cria um volume novo no servidor, uma montagem nova no servidor, varlib MySQL onde você quiser, e dedica isso pro banco de dados. Não deixa ele concorrer com o servidor, com outras coisas. É o mínimo que a gente pode fazer. E outras coisas em ambientes grandes também que a gente vê muito é Apache ou Nginx. A gente vê em ambientes grandes rodando sim. A gente já viu alguns Apaches também, mas grande parte, a gente pegou uns Zabbix que tinha mais ou menos uns 900 usuários, né? 900 usuários, 18 mil hosts, ok? Ele usava Nginx com 3 servidores, perfeito? Então, é um ponto a se falar também aí qual front-end usar. Aí você pode usar compressão e tudo mais para deixar melhor. É mais difícil ter problemas com Apache, com Nginx, né, com front-end. Você se vê mais problemas em questão mesmo aí de banco de dados, né, dos Zabbix e processos. Legal. Instalação do MySQL CentOS, instalação do MySQL, na verdade, né? 5.7 ou 8, né? O pessoal, quando vai começar a mexer com os Zabbix, ou até nesses clientes que a gente viu grandes, usando muita instalação padrão dos Zabbix. Então, vai no Google, né? Faz o download dos Zabbix, do repositório, instala, ele já vai instalar o MariaDB por padrão. Então, não tem problema em usar o MariaDB. É bom quanto, mas eu prefiro usar o MySQL 5.7. Instalar, configurar, que é da Oracle e tudo mais. A gente gosta de usar e também alguns clientes também preferem. Então, eu faço o download do RPM, faço o download, instalo e já altero a senha do MySQL, faço o backup do MySNF. Então, vocês podem também fazer isso, deixar de boa prática isso para saber por quê. Porque às vezes você faz o install Zabbix Server no Ubuntu, no Debian, que ele já vai tudo junto, o MariaDB, você nem sabe que versão instalou. Como é que você vai gerenciar uma coisa que nem sabe que versão do MariaDB instalou? Então é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, tá, pessoal? Olha aqui, isso aqui é muito importante. Pequenos detalhes igual eu falei, de dedicar varlib MySQL, né? De criar um volume, uma montagem nova para o banco de dados, é um ganho de performance também que dá que às vezes não percebe, né? Então, tuning no FSTab, né? No Bytes, no Atime, no DIRTime, vocês podem dar uma googada que é para ele fazer repetição de leitura, gravar 2 vezes, coisas básicas como o systemctl também. Tem bastante configuração de rede e tudo mais, mas essas, falando de disco, essas são aqui as carinhas que a gente vê bastante tunada no ambiente. A gente chegou a melhorar aqui 30%, 40%, 25%, né? Onde um ambiente, 1% é muito mais, né? Então, crescer com pequenas alterações. Ah, mas se você alterar aqui um parâmetro aqui, você perde, por exemplo, caso dê crash na máquina. Ok, mas eu tenho um backup da máquina. Eu prefiro ter mais performance dos Zabbix e quando cair, eu dou 2 cliques e volto ao ambiente inteiro. Porque eu estou no cloud, eu tenho VM, né? Diferente se eu tiver no servidor físico. Aí mais atenção
para fazer. Eu posso alterar os diretórios padrões para me organizar. Eu posso alterar os locais do InnoDB. Eu sei aonde estão as configurações do InnoDB, né? De log. Eu vou usar binlog. Eu preciso usar binlog para fazer um recover depois muito mais rápido. É outro ponto a se falar, né? Eu preciso realmente não perder nenhum tipo de dado para usar o binlog com sync. Então, você não usa o sync, desabilita isso do conf, né? Porque isso também vai fazer você habilitar uma coisa que você não está usando. Então, não faz o menor sentido habilitar isso. E aqui acho que é o slide mais interessante desse webinar, que pouca gente fala. Pessoal, configurações básicas que vocês podem autuar. Vocês fizeram essas primeiras configurações aqui de cima, né? Esses caras aqui, os hábitos já vai ter uma boa melhorada, né? Muita melhorada. A gente pôs na documentação oficial, no treinamento oficial, eles recomendam umas 4, 3, 5 lá. Eu pus até mais aqui e considerei também um binlog aqui caso vocês utilizam. Se não utiliza, tira. Se não conhece, dá uma estudada sobre binlog. E aqui, coisas básicas como InnoDB Buffer Pool Size, Instance, né? Dá uma olhada nesse cara aqui, TRX Commit, né? É um ponto importante também, 0, 1 e 2. Qual a diferença? O que eu perco se eu tirar um? O que eu ganho se eu pôr 2? Um vai ganhar mais performance, mas vai te dar menos... como é que eu vou falar? Você tem mais chances de dar um crash e ele não voltar, mas eu tenho um backup, wait timeout, InnoDB write, read. E aí a gente vai falar lá na frente uma coisa muito legal. Como é que eu sei... Os Zabbix não tá dando problema, mas como é que eu sei que eu posso tunar esses caras? Como é que eu posso alterar esses caras? Como é que eu testo e vejo? Como é que eu faço uns Zabbix do meu banco sem ter que mandar para os Zabbix? Como eu dou um comandinho e ver se eu preciso alterar esses parâmetros? Ou você vê se esses parâmetros estão ok no meu ambiente. Se eu estou com fila do meu MySQL. Então a gente vai falar sobre algumas coisinhas aqui que vocês podem usar para fazer esse troubleshooting. Legal? Bom, quem pode falar aí que usa o MyCNF padrão? Escreve aí, padrão ou não padrão? Padrão ou não padrão? Padrão ou não padrão? Né? Quem usa padrão? Instalou o Zabbix, instalar o cat/tc.my.cnf lá, idêntico, né? Uma hora esse negócio vai gritar. Então, print esses caras, estuda esses parâmetros, entende no ambiente. Alguns eu dei uma dica aqui de como fazer a conta, que esse negócio dá para fazer bastante coisa legal. Agora, a gente fala de uma coisa muito legal que pouca gente fala. Particionamento. O que é esse trem de 7 cabeças? Particionamento nada mais é do que dividir as tabelas dos Zabbix, sendo diária, mensal, como quiser, né, para ele armazenar essas tabelas aí. E não ter uma tabela só. Então, se eu tenho uma tabela de history, por exemplo, eu vou ter um history. Hoje é dia, no meu celular, dia 30/5/2019. Amanhã, né? Enfim, vai indo. Aí virou um mês. Então, 1/6/2019, 2/6/2019, 3/6/2019. Aí você pode particionar como quiser. Ano, mensal, diário. Quando eu tenho que usar quando eu tenho que particionar o meu ambiente. Pessoal, ambientes que eu não tenho performance, ambientes gigantes. É uma boa prática? Não. As Zabbix da suporte? Não. Quem usa? Quase todo mundo. Por quê? Ambientes grandes é muito difícil não precisar de particionamento. Porque o nosso amigo e famoso Housekeeper vai te pegar. Vai te pegar, cedo ou tarde. A gente já pegou ambientes com 2 teras, 3 teras de Zabbix sem o Housekeeper. Ou melhor, com o Housekeeper, o que eu ia falar era sem o Housekeeper dá 100%. Mas ele subia muito, porque tinha muito tuning, muito SO, muita memória, muita coisa. E muitas vezes ele não dá conta. Exatamente, Rodrigo. Então, hoje nossos ambientes é muito particionado, porque a gente sabe que são ambientes grandes que precisam crescer muito. Quando eu habilito o Housekeeper, o que eu perco de configuração? Quando eu habilito o particionamento, o que eu perco de configuração? De novo, quando eu habilito o particionamento, o que eu perco? A resposta está aqui já.
Quando eu habilito o particionamento, o que eu perco? Segunda pergunta, quando eu elimino isso que ele perde, o que eu perco de configuração na hora de criar um item? 2 perguntas aí, pessoal. Exatamente, perco o Housekeeper. Se eu perco o Housekeeper, que configuração que eu perco na hora de criar um host novo? Ou melhor, um item novo de coleta. Qual configuração que eu perco? Qual configuração que eu perco? Não, sim, limpeza. Mas lá o que eu falei no começo, o que eu perco lá no começo que eu falei? Que quando você vai fazer uns Zabbix, você vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Opa, o tempo de histórico. Se você habilita esse cara aqui, você perde o que, ó? Tempo de coleta. Porque quem vai configurar o tempo de coleta, quem vai ditar o tempo de coleta é o meu particionamento. Então eu não consigo falar que o meu item de ping vai ter uma semana e meu item de DBA de Oracle vai ter um mês. Porque quem controla é o particionamento. Se eu não uso Housekeeper para History e para Trend, pro resto sim. Mas as tabelações maiores são History e Trend. Se eu não uso Housekeeper, se eu não tenho mais o controle por item, de quanto de armazenamento eu vou ter por item, obrigatoriamente eu vou ter mais o quê? De utilização no meu ambiente como um todo. Eu vou ter mais utilização de Housekeeper não limpa histórico, não limpa trend. Quem limpa é o particionamento. Mas se eu configurar que o meu particionamento é só 2 dias, tudo no meu ambiente vai ser 2 dias. Então se eu tenho um único item que eu preciso por compliance de um mês, todos os outros itens vão ser um mês. E eu tenho maior o que aqui? Maior o que de banco, Rodrigo? Maior o que? Eu tenho mais o que aqui? Maior utilização de... Pensa bem. Maior utilização de... Quando alguém responde... Quais são as tabelas que o pessoal particiona? Então, utilização. O que é utilização? Não é utilização. Utilização é o contrário. O Housekeeper. Não. É isso aí, Alan. Espaço em disco. Muito bem, hein, Alan? Ganhei um curso do Pretel se você não é aluno ainda, hein? Muito bom. Mais disco. Porque eu não aumento mais. Ou melhor, porque eu não elimino mais eles. Eu não configuro mais item a item. Então, uma coisa de boa prática que eu faria antes, eu não consigo fazer mais. Não é mesmo? Então, é um ponto aí a se pensar. Falando em curso, eu ia falar no começo e esqueci. Além do nosso IAD, que prepara para a certificação, que é bem sensacional, tem muita coisa. Semana retrasada ou passada, o nosso time da JLCP fez a prova de certificação 4.0. Passaram. Então, nosso curso está bem mais avançado do que pre-ed na certificação. Então, tá bem legal. Bom, mas sobre curso, além do EAD que vocês já conhecem, a gente vai ter nos dias 19, 20 e 21 um treinamento presencial na Paulista comigo, tá? Então eu vou ser o instrutor, nós vamos fazer muito hands-on, tudo tal, falando aí de Zabbix, tá? 19, 20 e 21 na Paulista. Fica o convite aí, porque é um valor muito acessível aí por ser presencial e tudo mais, beleza? Bom, então, particionamento é esse cara aí. Mas, legal, já entendi o que é o particionamento, mas qual é o caminho das pedras para fazer o particionamento? E aí eu pus esse link aqui que eu vou abrir, né? Eu ia até fazer aqui, mas eu pus esse link aqui porque ele explica como é que faz. Mas o que eu fiz aqui? Eu resolvi simplificar o que ele faz, né? Basicamente, o que ele faz? Cria uma tabela, né, para gerenciar o quanto vai ser o Housekeeper, tá? Depois ele insere retenção nas tabelas, particiona as tabelas atuais, então as histories não vai ter mais chamada history, vai ter as datas. Eu crio uma procedure para criar umas novas partições, crio uma procedure para criar partição diária e mensal, crio uma procedure para deletar as tabelas antigas e por último um cron tab ou evento para deletar, né, a minha procedure antiga, perfeito? E o que eu faço? Desabilito também o Housekeeper e o Trend, porque eu não vou ter mais particionamento nesses caras.
Entendido? Simples como voar. Muito massa essa questão de particionamento. A gente vem usando já há um bom tempo aí. Então, só compartilhando aqui, ó, com vocês, aqui na doc das Zabbix tem as configurações exatamente, né? Então ele fala um pouco mais de coisa aqui, né, por causa dos Zabbix. Então, como tá mastigado, né? Olha que massa, né? 3.2, olha lá, particionando com as procedures, exatamente o que a gente está falando. Olha só, criei uma tabela para fazer o quê? Criei uma tabela para basicamente particionar, depois vem com int, depois vem criando as procedures e tudo mais. Ó, particionando by month, que é mensal, deletando as partições antigas. Tem também o scripts aí que refaz particionamento. Tem sim, tem sim. A gente fez o nosso aqui, na verdade, mas tem alguns scripts aí que fazem isso sim. Alguns a gente faz na mão, aqui a gente faz aqui. Nesse caso do script, Rodrigo, ele não usa uma manage partition, então não tem uma tabela para controlar isso. Já é mesmo mais root aí essa questão. Ele não fez... Opa, deixa eu pôr aqui, meu Mac vai acabar a bateria. Se o meu Mac desligar, fala a verdade, vocês vão bater em mim, né? Era só que faltava, né? Acabar a bateria do Mac aí, relaxa. Bom, então... Isso é o particionamento e muito pouco conteúdo na internet. E olha só, tem aqui o script, ó, Partitioning External Scripts. Você pode usar um script que automaticamente ele faz o particionamento para você. Olha que legal. Então eu nem preciso fazer na mão cada select, cada procedure, cada item lá dentro. Eu posso simplesmente vir aqui na doc das Zabbix, ó, e fazer esse cara para nós. Legal? Sensacional, né, pessoal? Isso é muito massa. Olha lá, o Event Scheduler que você pode configurar, ou você pode pôr o nosso famoso cron tab para fazer essa configuração. Beleza, pessoal? Bom, voltando para o nosso amigo slide. E como é que fica isso depois? Fica mais ou menos assim, ó. Posso sim colocar um link aqui no chat. Quase precisa ser do trem aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pegar o link de novo aqui. zabbix.org/wiki/docs/how-to/mysql partitioning. Pronto, tá aqui o link. Entendeu? Então como é que fica quando você vai ver as tabelas lá do MySQL? Então select table, partition name, tables, rooms, from, information, schema, partitions, where, table name, history. Olha lá, partition name tá nulo, né? Não tem nada. Agora, quando eu habilito o particionamento, qual que foi esse teste? Um banco de dados Zabbix populado, né? Com alguns dados, mas sem particionamento, e um com particionamento. Olha só, eu fiz no dia 2019, no mês 3, no dia 22. Então, ele vai criar depois 2019, mês 3, 23, 2019, 03, 24, 2019, 03, 25. Virou um mês, mesma coisa. E aí, a Trends. Como a Trends são menos dados, o pessoal costuma usar o quê? Costuma particionar mensalmente, né? E não diariamente. Por isso que está 2019, 03 e 2019, 04. Ele já cria as duas, porque meia-noite não dá problema. Então, você pode também criar um monitoramento do seu próprio particionamento, porque a partir do momento que o particionamento não está funcionando, você não consegue dar insert mais na tabela do history. Logo, o seu monitoramento vai parar de funcionar. Então, muito ponto de atenção aí nesse ponto. Pessoal, tá gostando do webinar? Tá legal? Tá tendo as expectativas? É legal esse assunto de particionamento, de uns assuntos mais avançados de Zabbix para grandes ambientes. Tá legal essa linha? O que vocês estão achando aí? Dá um feedback aí, porque eu vejo pouca gente falando disso, então eu resolvi mudar um pouco de moda aí. Beleza? Bom, seguindo aqui então, particionamento, tá tranquilo? Easy, very easy. Seguindo aqui então, backup, né? O que o pessoal usa de backup? Esse aqui é tá finalizando já. Falando um pouco de backup, né? O pessoal usa muito backup e tal. Olha aí, ó. Vou até pegar o link aqui, ó. Depois eu vou dar uma olhada. Está certo. Brincadeira. O Dimitri é engenheiro das Alexia. Sensacional.
Eu não sei se ele particiona mesmo aqui, não sei, eu não vi. Se o Victor tá falando aí que faz, show de bola. Ah lá, ele mostra mesmo, ó. Alter table, isso mesmo, cara. Depois ele usa um script aqui, não sei. Enfim, vale testar aí, a gente pode até fazer um vídeo também sobre isso. Mas é muito legal brincar aí. Bom, seguindo aqui então, caso dê algum erro na documentação, vocês me mandam que a gente tem também aqui passo a passo fazendo um modo Nutella e modo avançado. Bom, sobre backup, né pessoal? A gente vê muito ambiente fazendo backup via MySQL Dump. A gente também usa em alguns casos, já usou muito. Mas como a gente está bem em grandes ambientes, o pessoal fala muito de usar ferramentas próprias e tudo mais. Então o que a gente recomenda? Dá uma estudadinha nesse cara chamado Extra Backup. É uma solução muito mais legal de fazer backup. E aí você tem uma opção, uma comparação entre o Extra Backup ali com o MySQL Dump, que é realmente muito diferente aí, né? O tempo de restore, o tempo de backup, olha ali no print aqui, que legal que a gente pegou um exemplo para mostrar para vocês. Então, é muito legal aí testar o Extra Backup. Ah, eu tenho ArcServer, eu tenho Commvault, eu tenho Vim, eu tenho, enfim, várias soluções de backup, ignora. Ah, eu faço backup da VM, beleza, mas faz um também. Então, é uma outra solução de backup. Por quê? É interessante, né? E tomar cuidado que tem parâmetros lá no MySNF que depende do MySQL Dump. Então, o MySQL Dump muitas vezes pode dar falha na conexão dos ABICs porque ele não está conseguindo fazer o backup do ambiente. Então, muita atenção com essa questão do MySQL Dump, porque esse amiguinho aí pode derrubar um ambiente sem querer, ou pode perder conexão, beleza? Extra Backup é uma software da Percona, totalmente free, Rafael. O Extra Backup é totalmente free, tá bom? 0800, free, no Vasco. Belezinha? E aí, aí voltando naquele assunto, né? Como é que eu sei que eu tenho que tunar? Bom, se você não fez nenhuma configuração no tuning, você já tem que tunar, mas beleza. Mas como é que eu sei o que eu vou mexer? Qual parâmetro eu vou mexer? Ah, ele vai cuspir exato pra mim? Não, não vai. Mas eu tenho aqui várias opções de fazer isso, tá bom? Então, MySQL-Z show engine InnoDB status. Ele vai retornar as filas para mim de leitura, de CPU, de disco, na verdade, de leitura, de escrita, de cada coisa do seu MySQL para saber o que você tem que aumentar. Utilitário, MyTop e InnoTop são sensacionais. Eles vão mostrar as transações que estão ocorrendo nos ABICs nesse exato momento. Nos ABICs, porque a gente está falando de bancos ABICs. Se você estivesse falando de outra solução, ia mostrar o select de uma outra solução. InnoDB também, Workbench. O Workbench é muito legal porque ele é uma interface Nutella que você consegue conectar ao banco. Mas tirando a parte Nutella, ele é legal porque ele te mostra como é que tá os gráficos do teu ambiente, ele faz um dashboard do teu ambiente e você consegue setar também performance para você testar. Ele é sensacional. Eu iria mostrar ele aqui, só que tá com um monte de nome de cliente. Mas eu consigo pôr no Google, né, amigão? Aí o Google funciona. Eu vou pôr no Google aqui só para vocês terem uma ideia, para quem realmente não conhece do próprio site. Olha que legal que é, ó. É muito massa. Então, vale a pena também. Ele pode ser executado a partir do host. Não, enfim, exatamente. No meu Mac eu uso, eu conecto nele automaticamente. E aí você tem umas visões já, até você realmente saber o que funciona em cada comando, cada item, saber via shell. Hoje a gente foi via shell, mas a gente já usou muito esse cara aqui, principalmente até entender toda a arquitetura dos AVICs por trás dos panos, né? Então, muita atenção com esses pontos também. Belezinha? Então, outros comandos. Ah, é o disco, é a memória, é o CPU, pô. Comandos básicos aqui que eu consigo executar se eu vejo que o meu servidor tá dando I/O. Aí você fala, chefe, eu quero um servidor para os ABICs novo. Não, mas tá executando, pô. Tô executando um comando aqui de I/O, tá retornando falando que tá batendo 90%.
O servidor não está aguentando, eu preciso de mais disco, eu preciso de um storage novo, eu preciso de uma máquina nova, não está dando, eu preciso pôr em cloud. Então, são pequenos monitoramentos que, inclusive, vocês podem pôr esses caras nos Zabbix para monitorar o teu ambiente e te ajudar. Principalmente a gente de consultoria, que pega Zabbix novo toda semana, que a gente não conhece nada, não sabe como foi feito, o cliente não sabe explicar, a gente precisa mapear. Então, os comandinhos básicos que a gente consegue pegar aí no ambiente do cliente e fazer esses testes para ver qual a situação do cara. Se ele vai precisar, né, de um antibiótico ou de uma bezetacil, não é mesmo? Aqui você consegue dar o diagnóstico, né, médico para o teu cliente. Então, a mesma coisa, estou com um problema. Como é que eu consigo ver? Nos gráficos dos Zabbix, como é que estão os processos dos Zabbix. A gente vai falar sobre isso também. Né? Como é que está o Puller, como é que está o Trapper, como é que está o Syncer, como é que estão esses caras? Né? É uma das coisas que a gente vai monitorar também. Mas falando de MySQL e SO, você pode usar esses comandinhos aqui. E o monitoramento do próprio Zabbix Server. Aqui eu ia escrever várias coisinhas interessantes, mas eu tirei e pus o que? A documentação. Por quê? Eu vou falar, putz, o Pretel tira isso da experiência dele. Algumas coisas sim, claro que eu tiro, mas não é nada acesso que eu tenho. Mesmo que eu tenha mais acesso nas Zabbix, eu não tiro isso de nenhum lugar fora a experiência. Na própria documentação tem falando de um ponto muito importante que a gente já até viu vídeo no YouTube ensinando uma coisa que está errada, que é o seguinte: quando você vê lá o alarme, né, 75% buzz e 75% ocupado de memória, né, aliás, de puller, né, inclusive isso é uma das perguntas bem parecidas da prova de certificação dos Zabbix. Olha aqui, pessoal, aqui tem cada processo, né, dos Zabbix que ele usa. Olha isso aqui, que sensacional. E aí a gente já viu ambientes caindo o puller, falando que o puller está abrindo 100%, e o cliente vai lá e aumenta o discover, o start discover para 15, para 20, para 30, para 35. Olha, por que ele aumentou o discover? Ele muda o discover mais uns 10 parâmetros, aí ele restarta, funciona. Bom, primeiro funciona porque quando você restarta os Zabbix, ele vai subir os processos de novo, vai matar e subir de novo, e aí ele vai começar a checar de novo e vai automaticamente descer e subir, né? Mas o Discover é para mim usar Discover dos Zabbix, né? Quem usa aqui Discover dos Zabbix? Para descobrir rede, para descobrir host, para descobrir IP. Esse cara aqui é para descobrir devices. Não é para aumentar puller. Nada disso, nada disso. Então, vamos lá. Sem olhar aqui, hein? Esquece isso aqui. Puller, você usa para quê o puller? Para cheque passivo. O que é um cheque passivo? Né? O que é um cheque passivo? Agente passivo é um puller. ODBC é um puller. Ok? Ah, ping. Ping depende, porque ele também tem um processo de pingers dos Zabbix. Então, depende qual tipo de ping, no agente, no item e tal. Então, tem isso também, né? Então, são coisas que a gente tem que falar e olhar aqui qual processo eu estou falando. Se eu uso o agente ativo, o SNMP, boa, né? Isso mesmo. Se eu uso trap, eu tenho um processo só de trap. Então, eu não vou arrebentar o meu negócio. Outra coisa, se o puller está alarmando, eu vou de pouquinho. Eu não vou de 5 para 20, de 20 para 90. Passo a passo. Ah, tem uma regra? Não, não tem uma regra, mas devagar, né? ODBC, puller também, JMX, tem um processo do JMX, né? Outra coisa também que tem, proxy puller, né? Vejo a gente habilitando esse cara aqui, mas o cara só usa proxies ativo, então ele não precisa desse cara, ó, somente para proxies passivos. Então é um ponto também a você pensar e ver, né? Os processos dos Zabbix, né? No caso do Trapper, olha só, Active Checks. O que é Active Checks? Quando a gente manda informação para os Zabbix, eu uso Trapper, eu não uso Puller. Então, eu preciso fazer isso. Exatamente. O que não usa, nem starta, nem começa. Não uso Trapper, não uso VMware, não uso Trapper, não uso VMware, não uso uma pá de coisa. Pô, então eu vou desabilitar. Por que eu vou usar? Porque eu vou comprar uma Ferrari se eu não posso acelerar nela? Não faz sentido, não é mesmo? Então, muito cuidado com esses carinhas aqui.
é muito importante, ok? Então, não aumenta o que não tem certeza. Testa antes, sobe o ambiente de lab antes, testa antes, né? Não tá com o puller lá em cima, os itens lá acima. Se usa, não usa o Discover, por que tem 10 processos subindo? Quando você starta o serviço dos Zabbix, ele não vai usar um puller, um processo de Discover, por exemplo, por cada pool de Discover, por cada item. Não, ele vai subir tudo automático. Então se eu ponho 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, até dar uns 500, ele vai subir 500 processos de uma vez. Ele não vai subir sob demanda. Não é auto-scaling, né? Igual na Amazon. Então, muito cuidado com esses caras aqui. Perfeito, pessoal? Muito cuidado com esses caras de processo. E PMI, você não usa PMI no monitor hardware? Não usa. Não usa. Bom, voltando aqui, né? Como é que eu posso monitorar o log? Baseado naqueles processos ali, eu posso não só dar o tail-f no log para ver o normal, eu posso aumentar o debug, ó. Eu posso aumentar o debug dos Zabbix, perfeito? E eu posso alterar, dar um increase log somente no processo que eu quero ver. Então, vou dar um exemplo prático que eu peguei. Estava com problema em ODBC, nem Papai Noel resolvia o negócio. Eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, gente, desisto, eu vou para casa. Chegamos em casa, alterei para increase o log de puller. Putz, só vou pegar o que tá passando lá e vou dar um grep no puller. Se eu não filtro nada e habilito o debug, ele vai cuspir muita coisa, né? Ah, eu vou habilitar o log do CNMP Trap. Então, eu vou dar increase somente no que eu preciso. E quando eu faço isso via linha de comando com increase, eu não preciso parar e restartar o serviço. Diferente se eu mudo no server.conf. Então eu uso esse processo sem fazer o nosso amigo de restartar o serviço. Eu faço somente numa linha no shell mesmo, no terminal, restarto ali na mão e pau no gato. Beleza? Outra coisa, o pessoal falou aí, template dos Zabbix. É sensacional, mas você pode pôr mais coisas lá dentro. Adequar o teu ambiente. Se tá alarmando, como tudo nos Zabbix, se tá alarmando, é porque tem que ver. Se não tivesse alarmando, é porque tá com problema ou porque o seu ambiente não está adequado a trigger para esse problema. Então, arruma se o puller tá certo. Se você tem que alarmar com maior quantidade de puller. Perfeito? Você pode também habilitar o debug do front-end para você ver qual o tempo de recover lá que tá dando no seu front-end, quanto tempo para processar ele tá demorando. Pode pegar um bug aqui no seu front-end. Você também consegue pegar esses caras. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que tá até animado aqui que eu já tava num cliente, né? já vim com várias coisas que eu peguei de lá, inclusive, para falar para vocês. Bom, dúvidas? Pepinos? O que mais a gente pode falar aí? Feedbacks? Acho que ficou bem legal. Para dar uma avançada mais aí sobre tuning dos Zabbix. Dúvidas? Boa, filhas dos Zabbix, excelente também pra gente ver aí quando tá com algum problema nos Zabbix, né? Inclusive os Zabbix kill lá, né? Você pode, inclusive é um item dos Zabbix, né? Abre colchete lá, chave, é kill. Você consegue ver o quanto de fila está no ambiente. Como definir o valor ideal do cache? Cache do quê? Cache size, olha que legal, né? O cache size e os carinhas lá. Você começa, quando você usa o padrão ali dos Zabbix, né? Você vê, quando chegar ali nos 150 hosts, 130 hosts, 140 hosts, o cache vai começar, onde ele fica armazenado as configurações dos Zabbix, vai alarmar,
né? O que esse cache faz nesse específico, né? Controla as informações dos Zabbix ali. Por isso que quando você só aumenta a host já, ele já começa a ter problemas. Aí você vai lá e dobra um pouquinho ou aumenta um pouquinho a quantidade de cache. Muito legal. O amigo lembrou bem, filas de itens sem coletas também é importante olhar. Com certeza. Com certeza, não tem o que falar. Qual o ganho de user de Docker? Cara, hoje nossos ambientes estão bastante em Docker, Rodrigo. Oh, meu Deus do céu, como é que chama? Só o database não usa. Olha só, itens não suportados. Muito bom ponto, ó. Itens não suportados. Itens não suportados é sensacional. O item não suportado é quando ele deu um timeout, quando você criou o item errado, e depois de um tempo ele vai desabilitar, e lá na configuração administração, general, botão direito lá no canto direito, tem lá other, e você vê as opções de quanto em quanto tempo o item não suportado vai tentar coletar novamente. O item não suportado deve ser visto, não deve ser ignorado e não deve ser desabilitado, porque você pode ter um erro uma coleta muito importante, desabilitar porque você não quer ver que você tem item não suportado. E item não suportado, lógico que quanto menos melhor, mas não é feio ter. É feio ter muito. Mas algumas vezes é normal ter item não suportado, porque o Discover pode parar, aliás, pode sumir, pode dar um timeout ali na hora. Então, é legal você ter uma telinha nos seus Zabbix monitorando a quantidade de itens não suportados, com certeza. Putz, particionamento do Postgre não tem, mas eu posso arrumar para vocês, com certeza. A gente não tem nenhum cliente que usa Postgre, mas a gente tem amigos que usam Postgre. Preteu, eu recomendo a utilização do servidor banco de dados do Azure para Postgre. Nunca usei. A gente tem como MySQL no Azure, mas não tem nem o que falar, né? Microsoft e tal. A gente tem um cliente no Azure usando MySQL, contudo, entretanto, grande parte dos nossos clientes estão na Amazon. Como desativar os itens não suportados? Patrick, você não tem que desativar. Se ele deu não suportado é porque alguma coisa está errada. O item está criado errado, tá dando timeout de execução do script. Se está dando timeout de execução do script, você pode usar o system run para você ignorar o timeout. Dá uma olhada no system run, você pode ignorar ele, ok? Você tem que tratar o item não suportado, você não tem que desabilitar o item não suportado, porque você pode desabilitar um item que você usa muito, ok? O que eu acho de Zabbix com Elastic? Eu acho que tá muito novo ainda. Ninguém falou de case, nada, mas funcionar é sensacional. Para ter o seu curso em SP mês que vem? Não, mês de julho, desculpa, esqueci de falar. Para dar tempo mesmo de dar as 10 pessoas aí, tá? É julho. 19, 20 e 21, se não me engano. É sexta, sábado e domingo. É justamente para não atrapalhar o horário comercial do pessoal. Como diminuir o buzz de discover quando é explorado uma descoberta? Aumentando, se realmente necessário, aumentando a quantidade de pullers. Aí sim, Anderson. Se usa Discover, pode aumentar devagarzinho e testando a descoberta aí que tem que matar isso. Mas a galera aumenta muito sem usar o Discover. Mas se você usa, aliás, está alarmando é porque realmente você usa. Então, muita atenção para esse cara aí. Tem um itens de event de log que hora dá não suportado e não suportado. Boa pergunta, hein? Tem que funcionar, Júlio. Monitoramento de TeamViewer? De TeamViewer, monitoramento de Event Viewer? Boa. Análise do tempo de discover. Tem gente que usa cada 30 segundos. Pessoal, isso aí... Não, tem selects para isso, até na documentação do Zabbix, se não me engano, né? Mas o pessoal usa bastante também essa questão de discover, né? Claro. E no próprio front-end do Zabbix dá para você filtrar por tempo lá. E 30 segundos tal, e vai melhorar. José, tem muitas melhorias em questão de pré-processamento, otimização de performance nos Zabbix 4.2. E isso aí provavelmente vai melhorar muito a performance dos Zabbix. Sim, o vídeo vai no YouTube.
Pretel, faz um webinar sobre a API dos Zabbix. Já fizemos, Amaury, tá no meu canal e no ead.jrcp.com.br tem um curso gratuito de API. Eu acho que não dá para fazer nenhum webinar maior que o curso que nós temos gratuito de API. 0800 no Vasco. Free. Só ir no ead.jrcp, cadastrar. Ele vai pedir o seu CPF. Ele vai pedir seu CPF, mas ignora, porque quando alguém vai comprar automático, a gente tem que mandar nota fiscal pro nosso financeiro. Você ignora, ele não vai comprar nada, você vai ativar o curso lá, 100% free. Meu Proxy Spooler está em 300. Isso é altíssimo, Hugo. Realmente é muito item. Eu acho que talvez está mal dimensionado isso, cara aí. Você pode ir na fila dos Zabbix lá, ver os processos de puller, ver se ele chegou na metade ou se ele bate no pico de 100%. Se ele não bate no pico, diminui. Depois diminui mais ainda. Ó, muito alerta de Housekeeper. Jonathan, vai no teu ambiente, na hora que estiver executando o Housekeeper, dá esse comando aqui, show engine e no DB status. Ele vai falar o que tá patinando no MySQL, né? Não vai dar exato, mas aí você vai tunando aos poucos para chegar aí. Como é que você chega nesse otimizar esse cara? Aí, respondi também, Anderson. Fila, Alexandre, é quando o Zabbix não consegue processar o item e tá aguardando esse cara. Um outro comando também, pessoal. Deixa eu ver se eu pus aqui. Ó, ps ax grep zabbix server. Ele vê o tempo, tá? Ele vê o tempo que o History Syncer conseguiu processar e mandar isso para o Zabbix armazenar. É um comando também sensacional para fazer troubleshooting em análise de ambiente. A gente pegou um ambiente que estava demorando 40 minutos, né, para o Zabbix processar esse cara. Antes disso, fila. No Brasil, como a maior solução dos Zabbix? Putz, boa pergunta, cara. Acho que tem ambientes aqui de 50 mil hosts, 90 mil hosts. Bastante. Dá pra brincar bastante. O que a gente migrou, a gente atualizou um Zabbix de 20 mil hosts, 18 do Zabbix 2.2 pro Zabbix 4.0. Inclusive foi o Joe que fez. Nossa, eu mesmo que fiz. O que mais, pessoal? Acho que... Ah, legal. Qual assunto... A gente tá com alguns webinários bem interessantes, mas eu queria saber de vocês. Qual assunto vocês gostariam de ver no webinar? Nos próximos? Qual assunto? Migração, o que mais? Monitoração web, putz, muito legal esse assunto, hein? A maioria a gente fez um de Ansible também. Tá no YouTube aí. Os primeiros passos aí com Ansible. Integração com o HSM. É legal que... O problema é que isso aí depende do HSM, mas dá pra fazer também. Expressão regulares. Ó, esse assunto é legal, hein? Posso falar sobre ele, hein? Vou até anotar aqui. Que eu acho que é legal esses caras aí. Deixa eu anotar aqui, ó. Expressão regular. Monitoramento web. Rafael, a gente tem, mas a gente não pode fazer um webinar, infelizmente. Por enquanto, pelo menos não. Mas a Zabbix mesmo, acho que já logo deve divulgar algo sobre isso, viu, Rafael? Dos Zabbix monitorando com Kubernetes. Processamento de JavaScript, JavaScript anotado. É válido partir do MySQL Enterprise para usufruir do suporte de software de gestão? Não só.
É muito maior performance do Enterprise do que do Community. Quem fala que não, eu mostro que é. É muito maior, Romulo. E é barato perto de um projeto aí gigante. JMX, boa, Júlio. JMX a gente pode subir um Docker para mostrar sobre isso. Muito bom. Docker a gente montou usando a API. Agora um que a gente vai fazer também, vou escrever aqui, hein? Integrando Zabbix com... Esses vão conhecer. Integrando Zabbix com Pro... Olha aí, eles também estão na linha aqui. Tem um outro também que tá bem legal, que é integrando Zabbix com AWS CloudWatch. O Anderson, Zabbix com Elastic já tem também. Tanto no YouTube quanto uma documentação oficial do Zabbix. O problema dela é que não é oficial, né? Então a gente não estuda tanto porque não é oficial ainda. Estamos fazendo na empresa uma integração do Zabbix Gira Asterisk. Legal, a gente tem isso também rodando em produção já, Júlio. Poderia falar sobre Cloud AWS com Zabbix. Em que sentido? Em que sentido? A ideia é a gente falar sobre monitoramento de AWS com Zabbix. Isso é massa também. Pessoal, deixa eu passar aqui meu LinkedIn para vocês. Depois, se quiserem dar um print aí da tela, ó, deixa eu voltar lá. Quem puder, pra nós fazemos um away lá. Manda bala, tá? O próximo webinar é no mês que vem. A gente só tá definindo aí. Só estamos definindo aí a data. Ou a data e o assunto, na verdade. A gente também tá com um ponto para falar de novidades do Grafana. Vocês viram os dashboards novos no Grafana? Viram ou não viram? As novidades do Grafana tá sensacional, hein? Tem umas coisinhas novas lá que a galera, por mais quantidade de. Ixi, tem muita coisa. A galera gostou demais. Demais, demais, demais. Ó, pra quem não viu, viu agora. Olha aí, ó. Por que o povo aí usa a AWS para os Zabbix? O Anderson, na verdade, o povo aqui usa a AWS para tudo. A gente, como tá em cliente médio grande aí, o pessoal tá muito na AWS, cara. Não tem o que falar, né? Os caras estão. A AWS é o que é. Olha que não tem esse gráfico. Hã? Fala a verdade. É, a gente usa Grafana em VM separado também. Inclusive, a gente já fez até cluster de Grafana. Ficou muito legal. Nutella, Nutella, não tem jeito. Por que Grafana em VM separada? Porque sempre separar as máquinas, né? Dividir os serviços. Ou pelo menos um Docker separado, né? Sim, um gráfico muito massa.
beleza? Bom, pessoal, é isso. Adianto para vocês que a gente vai começar agora a falar de dois assuntos diferentes aqui no canal. Vocês vão ver alguns vídeos sobre isso, ok? Então, nós vamos separar os ABICs e continuar sempre com os ABICs, mas agora ele vai basicamente ensinar, ou melhor, agora a gente vai falar vídeos sobre dois assuntos aí. Nós estamos atuando em alguns projetos e tal, que é o nosso amigo aqui, AWS. Vamos ter muitos vídeos de AWS falando sobre serviço, falando sobre configuração. Vamos fazer muito conteúdo legal. Vamos deixar 2 webinars também mensal obrigatório e vamos deixar alguns vídeos soltos e vamos falar um pouco aí sobre a cultura DevOps. E aí no DevOps vem CI/CD, vem automações, vem, né, que é nosso amigo pipeline. A gente vem fazendo algumas coisas disso e vamos falar disso. Print, quero ver, hein, lá no LinkedIn, marcar nós lá. Tirar print aí. Beleza? Então a gente vai falar muito da AWS, pessoal, e provavelmente sobre as certificações da AWS, carreira da AWS e tudo mais. Jorge, sabe se tem alguma novidade? Sim, tem novidades. Parece que logo aí vai estar na versão final aí, bem no final, né? A gente já tá, Rodrigo, já tá liberado para parceiros, pra gente testar. Mas ainda pro mercado ainda não, tá? Qual o preconceito com Azure? Nenhum, Jonathan. O problema é que todo mundo que a gente tá usa a Amazon. Não tem jeito, né? Eles vieram primeiro aí. Acho que eles têm grande parte muito maior do mercado. Por enquanto, pelo menos, né? Que a gente vem observando aí. Vai ter treinamento para certificação da AWS? Vai. Logo, logo. Esse vai demorar um pouco mais, né? Mas vai. A ideia mesmo, Edson, é fazer webinar e conteúdo, né? Treinamento, depois a gente vai pensar em alguma coisa do tipo. Mas agora a ideia é fazer bastante conteúdo sobre isso. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Tamo aí. Vou mandar aqui meu LinkedIn de novo, meu Facebook, vocês me procuram lá que eu tô lá. Desculpa pelo atraso novamente. Espero que tenha gostado. Espero que tenha agregado. Espero que eu tenha agregado algum conteúdo a vocês, né? Ajudado de alguma forma sobre isso. Tem mais novidades no canal, né? Agora a gente vai fazer um investimento forte em câmeras, em áudio e tudo mais, que a gente vai começar a entrevistar algumas empresas famosas do mercado, bem famosas do mercado de tecnologia, e vocês vão gostar bastante porque vão ser histórias pra gente se inspirar, né? Empresas para se inspirar e pessoas pra gente se inspirar também, beleza? Acho que vocês vão gostar bastante desses novos temas que a gente vai lançar no canal aí. Jonathan, somente o vídeo. Bom, obrigado novamente. Tamo junto, segue o plano. Obrigado e se cadastrem para receber os novos webinars. Tô aí. Até mais. Obrigado novamente. Ó o Dan aí, ó. Perguntaram do Dan, ó o Dan aí, ó. Valeu, Júlio. Dan, o cara pediu aí pra você falar de AWS de novo, hein? Obrigado, Luciana. Obrigado, Jonathan. Valeu aí pelo feedback. Que bom saber que valeu o tempinho aí que a gente demorou. Fechado? E novamente, curso em julho presencial. Informações lá no site, tem nosso e-mail, você manda, a gente responde com ementa, como é que vai ser, ou pode falar comigo também aí para bater um papo sobre isso. Ok? Bom, logo logo a gente volta aí com mais webinar. Valeu demais e tamo junto.